A gente começa com o Marcelo Pacote, do TCU. Ele vai fazer uma apresentação intitulada 600 mil indícios de irregularidades na concessão do auxílio emergencial. 20 minutinhos. Marcelo, pode começar. Opa, acabei de ligar aqui o meu cronômetro para obedecer aí o tempo. Obrigado, Thiago. A primeira metáfora que eu vou fazer aqui é que o nosso trabalho ele foi composto por uma equipe, né? Então, a gente lembrou aqui dos tempos de escola, eu acho que muitos de vocês aqui passaram por isso. Tinha sempre aquela pessoa que era o que fazia o trabalho, tinha alguém que lá só segurava o cartaz, e tinha um que ir lá e apresentar, né? Então, ressalvadas as devidas proporções, eu me sinto aqui no papel do que também está segurando o cartaz da apresentação ou fazendo a apresentação, mas eu compartilho aqui os méritos de todos os colegas que estão ali listados, participaram aqui da auditoria, uma equipe grande, né? Então estou fazendo a apresentação, mas eu deixo aqui registrado o mérito para toda essa galera que participou, o pessoal que compõe a equipe de auditoria. Aqui eu listei algumas das tecnologias, né? Mas a ideia era só mesmo chamar a atenção. Nós não usamos nenhuma dessas tecnologias, zero, tá? Nenhuma dessas, eu adoro tudo isso aqui. Eu fiz um curso lá de cientista de dados, me apaixonei por todo esse assunto, mas a gente não usou nada disso. Só que a gente queria tanto apresentar, participamos aí nos anos anteriores do seminário, e a gente ficou meio assim, poxa vida, a gente estudou tanto esse mundo de análise de dados, né? Estava com expectativa tão grande sobre vários aspectos, mas na realidade a gente acabou reduzindo o nosso trabalho muito mais restrito, nosso mundo era muito mais simples, né? Então, na prática, a gente acabou se restringindo ao SQL Server e ao informática, mais especificamente ao Data Quality. Não que a gente tenha ações dessas empresas, ou que as ame, tá? Ou que seja super empolgado para mostrar, mas a gente tem tantos bons resultados para mostrar que a gente achou que era relevante apresentar o trabalho pelos resultados que ele produziu e principalmente pela capacidade de mostrar algo que a gente tenha feito de maneira diferente. Então a gente não tem nenhum hype, nenhuma sigla bonitinha para apresentar, mas acho que tem um trabalho consistente que mostra aqui resultados e é por isso que a gente se atreveu aqui a se envolver em uma apresentação. Pois bem, o nosso assunto é o auxílio emergencial. Nós participamos de uma auditoria na concessão, mais especificamente na verificação dos indícios de irregularidades do auxílio emergencial. Não tem um aqui, eu tenho certeza, seja aí no YouTube, seja aqui nessa sala, que atire a primeira pedra, ou que levante a primeira mão, ou que dê o primeiro like, aquele que não ouviu ainda falar do auxílio emergencial. Especialmente no noticiário, você vê ali todos os dias comentando sobre os problemas do auxílio, pessoas que receberam sem poder receber. O auxílio tem um conjunto de regras, não vou passar pelas regras, claro, mas o objetivo da auditoria era verificar, na verdade era um acompanhamento, mas essa auditoria, na modalidade de acompanhamento, tinha como objetivo verificar a conformidade em relação a esse conjunto de regras. Então, a gente sabia que se a pessoa tinha um emprego formal ativo, ela não poderia receber. E um monte de outras regras estão aqui listadas. Então, esse era o nosso desafio, era verificar ali possíveis riscos associados ao pagamento de benefícios de maneira indevida. A solução que nós utilizamos foi o cruzamento de dados. Então, como é que vocês verificaram os indícios de fraude, os indícios de pagamento irregular? Como é que vocês avaliaram a conformidade dos pagamentos? Por meio de cruzamentos de dados. Por que pacote de cruzamentos de dados? Cara, porque essa é a ferramenta adequada para esse tipo de solução. Então, eu gostaria muito de usar o TensorFlow e fazer uma rede... eu gostaria de ter uma rede neural, gostaria de fazer análise preditiva. Sinto muito, jovem. Aqui a melhor solução é cruzamento de dados. E pergunto-lhe, horas bolas, a Dataprev, o Ministério da Cidadania já não fazem esse trabalho? Fazem também, fazem. Inclusive, o nosso trabalho é esse, avaliar os controles empregados pela Dataprev. Será que os controles feitos por eles estão adequados? Qual é o risco? Há riscos significativos, por exemplo, do pagamento indevido desses auxílios emergenciais? Então, esse é o nosso trabalho e implementamos por meio do cruzamento de dados. Como que é feito o trabalho? Nós partimos de um ambiente que nós temos no TCU, o Lab Contas, né? A gente é super feliz por ter esse ambiente e se tivesse alguém aqui no Teams ou disponível aqui, que fosse alguém responsável pelo ambiente, eu juro que eu dava um beijo, um abraço nessa pessoa em gratidão por termos um ambiente com tantas bases de dados prontas para uso. Então, para fazer os cruzamentos de dados, esse ambiente nos facilita muito a vida
é um repositório que contém mais de 100 bases de dados e que é usado, inclusive, por parceiros do TCU para fazer esses trabalhos de cruzamento de dados também. É um ambiente já bastante conhecido, acho que a CGU, Thiago, tem também um ambiente semelhante, e no nosso do TCU, nós adoramos, porque ele já nos fornece bastante bases de dados prontas para uso. E claro, estava lá pronto, fizemos uso do ambiente. Isso aqui é a carinha lá de como é esse LabContas, né? Aqui eu estou dentro do SQL Server e tem um monte de bases de dados aqui à esquerda. Eu só vou simplesmente instanciando as tabelas, utilizando ali para fazer as minhas consultas e os meus cruzamentos das bases de dados. Dado esse ambiente, eu selecionei algumas bases de dados, aquelas que me interessavam para fazer a verificação de conformidade do pagamento do auxílio. Então, as pessoas tinham que ser maiores de 18 anos, eu tinha lá a base de CPF, então tinha a base do seguro-desemprego, afinal de contas, se a pessoa recebesse qualquer tipo de benefício, ela não poderia receber simultaneamente o auxílio emergencial. Então, ela não pode, obviamente, estar morta. Então, tem uma série de critérios que estão lá estabelecidos na lei e eu reproduzi aqui alguns desses critérios por meio de suas respectivas bases de dados. Então, estão aqui listadas as bases de dados e eu escolhi, simplesmente já estavam prontas lá. A maioria delas já estava prontas no LabContas e, peguei essas bases para fazer os meus cruzamentos. Zero mistério até aí, ainda não chegamos na parte interessante dos diferenciais, calma. Como é que conseguiram essas bases? Cara, grande parte delas já estava lá. Por isso que eu estava aqui querendo deixar meu elogio para o ambiente. Algumas por meio de acordos de cooperação, outras por contratos de fornecimento, tipo do CPF, que a gente paga lá qualquer 50 mil reais por SERPRO e ele fornece CPF e CNPJ para a gente. Algumas delas são sites públicos, dados do IBGE, que são baixados e armazenados no nosso repositório. E algumas nós mesmos temos que pedir no contexto de uma auditoria. Então, há várias distintas formas de se obter essas bases de dados, nós fazemos os pedidos. Isso aqui seria o passo inicial do trabalho. Aqui não parece, é uma simplificação, claro, e também os dados são fakeados, eu jamais pegaria os dados reais para colocar aqui, especialmente uma semana depois da lei de proteção dos dados ter sido publicada. Então, são dados fictícios, mas que representam o que seria o nosso estágio inicial do trabalho. A gente pegou inicialmente todos os CPFs da base da Receita para fazer um trabalho de montar uma base unificada com todos os CPFs e todos os critérios que estavam lá no auxílio emergencial. Então, esse foi o nosso ponto de partida, a base da Receita Federal. Ela tem lá mais de 200 milhões de linhas referentes a cada um dos brasileiros com CPF. Em seguida, nós começamos os cruzamentos. Eu sei que vocês aqui, grande parte do público, tem total domínio do que é um join, de um inner join, de um outer join, left, right, outer join. Entretanto, só para ficar claro para o público que está aqui pela parte da auditoria, um cruzamento de dados é verificar essas chaves que se repetem nas duas tabelas. E fazendo este cruzamento, e aqui eu peguei um exemplo da base de CPF à esquerda e à direita uma base de servidores públicos, quando eu junto essas duas tabelas, eu gero uma nova base, já volto naqueles ali, no qual eu fui preenchendo uma coluna dizendo, olha, aquele CPF é um agente público, então o 0011, que estava lá marcado como Lídia, ela é um servidor público. Esse era um passo, eu ia fazendo essas marcações aqui nessa base unificada. Eu fiz isso para essa base do CIAP, tem uma que é o Extra CIAP, e para todas aquelas outras que eu mostrei, a do seguro-desemprego, tinha lá de óbitos, e uma série de outras, de MEI, de benefício especial, muitas bases, fui juntando e fazendo esses cruzamentos, marcando na base unificada todas as características que o TCU tinha conhecimento. Algumas bases nós não tínhamos, então solicitamos, por meio de ofício de requisição, fizemos lá um pedido para o Ministério da Cidadania, e ele nos devolveu lá algumas das bases, são 3 bases, que, bom, parece bem simples aqui, mas na verdade são mais de 100 bases, que é o espelho dos pagamentos feitos para o pessoal do Público Bolsa Família, para quem estava cadastrado lá no CadÚnico e para quem se registrou por meio do aplicativo da Caixa. Então, esses 3 públicos, nós recebemos, a grosso modo, essas 3 bases de dados. Eram mais de 100 arquivos, mas representa essas três grandes bases de dados que estão aqui listadas. E depois, passo seguinte, além de verificar nas bases que estavam no LabContas, que estão essas em verde, em azul e em roxo, olhamos quais eram os CPFs
que haviam recebido em cada uma daquelas bases, no aplicativo da Caixa, no Cadastro Único ou no Bolsa Família. Aí eu tinha esse cenário aqui, ó, isso aqui é o filé da análise de dados, demora um tempão para chegar nisso aqui. Graças a isso, eu consigo fazer algo do tipo, olha, esse CPF aqui não recebeu o auxílio emergencial em nenhuma das bases, nem como Bolsa Família, nem como Cadastro Único, nem como Extracad. Então tá tudo bem, o risco não se materializou para esse caso específico. Agora olha esse outro, 077, o CPF da Jaine Samara. Ela recebeu o seguro-desemprego, entretanto, recebeu o auxílio emergencial. Então, essa tabela unificada me apresentou um indício, a gente ainda tem que fazer outras verificações para que tenha evidências, isso vai ser repassado em outro momento no Ministério da Cidadania, mas aqui eu estou diante de um indício de um pagamento indevido. Assim como no outro caso, que era um agente público, que recebeu como agente público, mas que também se cadastrou no auxílio emergencial. Milhares de casos aconteceram como esse, não? Que deu o primeiro like no YouTube, a pessoa que não viu uma situação o Neymar recebeu auxílio emergencial, aí passava lá na notícia do metrópole.com, o filho do Luciano Huck, o filho do William Bonner. Aí toda hora aparecia um caso desse de pessoas, mas que às vezes era só um indício, era uma fraude, alguém se cadastrava por essas pessoas, mas não necessariamente era a própria pessoa, mas era um indício de um pagamento indevido, sem dúvida. Essa tabela nos forneceu essa visão. Bom, esse trabalho aqui, essa tabela, é o produto final já no qual nós fazemos a análise. Então, o filé é isso aqui. Para chegar aqui, aí eu reproduzo falas de outros colegas que dizem sempre os 80-20, que 80% do tempo a gente fica fazendo limpeza, compreendendo o dado, preparando tudo. É por isso que eu coloquei esse Previously on Lost aqui, porque todo mundo tem essa mesma queixa. Aqui eu vou ter que fazer um merchan dos colegas que merecem o meu respeito e minha admiração, o pessoal lá do TCU do CEPIM, eles nunca receberam elogio na vida, eles nem vão ver esse vídeo, mas se um dia virem esse vídeo, eles vão saber que nós somos gratos a eles pelo trabalho, porque é um diferencial para a gente. Então, obrigado, CEPIM, vocês nunca vão ver, mas eu estou feliz por isso. Dada essa tabela, a próxima pergunta é a seguinte: horas bolas, a DataPrev não faz a mesma coisa? O Ministério da Cidadania não faz exatamente o mesmo trabalho? Faz. Eu já tinha dito que sim, eles fazem. E por que o TCU ou a CGU, onde trabalha o Marzagão, podem oferecer um diferencial? Por vários motivos. Primeiro deles, para exemplificar, a DataPrev teve que fazer negócio na correria, toque de caixa. Esse programa foi assim super ligeiro, porque tinha que atender a população de baixa renda da maneira mais ligeira possível. Então, algumas bases eles não tinham naquela época e depois nós tivemos acesso. Então, nós tínhamos a possibilidade de oferecer um resultado que naquele momento não era possível de ser obtido. Então, esse é um exemplo de um diferencial. O LabContas, obrigado Wesley, ele tem ali várias bases que a própria DataPrev não tem. Por exemplo, a do ExtraCiap, são as bases dos servidores dos estados. A gente tem condições de verificar os servidores que estão lá nos estados, que receberam auxílio emergencial, mas que não puderam ser verificados pelo pessoal da DataPrev naquele momento. Talvez ele até hoje já tenha capacidade de fazer isso. Mas tem a questão de bases com ponto de corte diferente, bases que eles não têm acesso. E aí, a ideia da nossa apresentação era mostrar um outro diferencial, e isso aqui acho que é o que eu gostaria de gastar algum tempo da apresentação para mostrar, é que há situações que não são simplesmente falta de credibilidade, de problema, desculpa, de uma base de dados. Há situações onde acontecem ali são situações fáticas que geram problemas nas bases. Desculpa. Coloquei algumas aqui que eu listei de cabeça, mas num ambiente que vocês conhecem muito bem, que é o CISOB, né? Uma das nossas bases que representam os óbitos. Tem outras, eu vou falar do CIRC aqui também. Então, às vezes, no momento ali do desespero, do pânico, do perda de um ente que você ama, alguém vai fazer o registro, às vezes o advogado, ou seja quem for, o familiar, e aí a pessoa dá o CPF dela, porque você tem que registrar ali um CPF, e o pessoal do cartório coloca no CPF da pessoa que faleceu o CPF de quem fez a declaração. Aí ele mata quem fez a declaração.
Aí o seu tio foi lá registrar a morte da sua avó, aí matam o seu tio na base do governo. Isso é muito comum. Então, a gente encontra um bocado dessas situações nessa base de óbito. É um exemplo, tá? Acontece com advogados também. Essa eu nem sabia, foi a própria equipe que me comunicou essa semana. Tempos atrás, eu achei um absurdo, tá, pessoal? Vocês podem aqui se compadecer da minha mesma revolta. Eu nem sabia disso. Antigamente, as mulheres elas não tinham CPF, elas usaram os CPFs dos maridos. E isso, como é de uma coisa bem antiga, agora essas pessoas estão morrendo. Essas mulheres, quando ocorre o óbito, ao registrar, muitas vezes registram o CPF do marido. E aí mata o marido também. Tem questão de fraude também. Então, pega uma pessoa humilde, carente, que eles têm acesso a um CPF, e aí registram, por exemplo, uma situação de óbito para poder conseguir um benefício, por exemplo, uma pensão do INSS, uma aposentadoria, por meio de documentos fraudados. A lista é gigante, tem muitos bullets aqui, e esse assunto é super bacana para ser discutido, mas nesse escopo que eu tenho para apresentar, já exemplifica um pouco dessa ideia. E daí que o TCU tem a possibilidade, cada um dos órgãos de controle tem capacidade de fazer trabalhos diferentes, acho que a CGU fez também alguns trabalhos relacionados. A gente usou uma ferramenta chamada Data Quality na informática, uma das ferramentas que a gente usou, né? E aí nós fizemos comparações aqui, por meio disso que se assemelha a um mapa, e nós verificamos se o nome da pessoa lá na base de óbito, aqui eu fiz especificamente para uma outra base chamada CIRC, que também também tem os óbitos lá registrados. Mas comparando o nome da pessoa, a data de nascimento e o nome da mãe. Então pego um por um dos óbitos e comparo com outras bases governamentais para enriquecer e dar maior garantia para aquele óbito estar ali registrado. Nesse sentido, a gente gera uma nota de acordo com um algoritmo lá feito pelo Data Quality, que é dentre as ferramentas, o que apresentou o melhor resultado. Então, ele dá um grau de similaridade entre os valores. Às vezes dá exato. Às vezes a nota é muito alta, porque teve uma pequena diferença. Por exemplo, o nome da mãe, faltou ali um Maria, uma pequena diferença. E a gente escolheu ali um grau de similaridade. A equipe decidiu ali, após fazer alguns testes, para decidir quando é que você poderia confiar naquela informação. Então, é seguro usar essa informação. Outros casos, não. A gente precisou ir em um segundo nível. Por exemplo, usando um outro algoritmo do próprio Data Quality, que é um string matching, chama Fuzzy String Matching, que ele pega ali o primeiro nome e compara com o primeiro nome na outra base de dados, o segundo nome da pessoa com o segundo nome da pessoa. Para quem conhece um pouco aí de base de dados, ele faz um soundex de vários dos primeiros e segundos nomes, levando em consideração o nome da pessoa e o nome da mãe. E aí dá também uma nota, consegue salvar algumas pessoas e dizer que realmente aquela pessoa é a pessoa que morreu. Aqui eu tenho uma tabela que apresenta como é que isso foi evoluindo ao longo do tempo e o nível de certeza. Então, você pegar dados que foram executados agora na última qualificação, para uma das nossas bases de dados, nós temos o Cadastro Único, tem CIRC, o CISOB, e esse trabalho de Data Quality é feito para várias bases, mas para esse exemplo específico do CAD Único, aqui em 2020, a gente já consegue verificar que 90% dos casos eles são totalmente confiáveis. São pessoas nas quais eu posso confiar. Seja porque bateu certinho os dados de nomes, de dados de nascimento, de CPF, e aqueles que a gente escolheu para fazer o batimento principal, seja aquelas que foram resgatadas pelo Fuzzy String Matching ou por outros mecanismos aqui específicos que uma equipe de auditoria conhece e que pode confiar. Então, hoje a gente tem 90% desses registros ali confiáveis. Esses 10%, a gente não pode colocar eles nas nossas análises, pelo menos não de cara, porque a gente não tem total confiança neles. Isso aqui é um outro diferencial. Eu comentei um deles. A gente, às vezes, tem bases mais recentes. Segundo, às vezes, nós temos bases que a DataPrev, o Ministério da Cidadania não tem acesso. E, às vezes, a gente enriquece o dado para dar maior garantia e evitar alguns tipos de erro. Então, ao fazer uma análise, por exemplo, de inclusão, que é aquele do risco mais significativo, do pagamento indevido do auxílio emergencial, aí eu consigo usar essa base, que é uma base qualificada, para dar maior grau de certeza e encontrar, inclusive, problemas de inclusão. Eram pessoas que deveriam estar lá, mas que não foram incluídas. A pessoa que não deveria ter recebido, mas que recebeu. E, inclusive, outro caso, que é o que aparece menos, mas que pode também ser implementado.
é o da pessoa que foi morta por engano, é a da pessoa que recebeu um benefício, que diz na base que ela recebeu um benefício, mas que na verdade ela não recebeu. Então, às vezes uma pessoa super carente está lá cadastrada no Bolsa Família, ela vai lá na Caixa Econômica Federal, ela fica 6 horas na fila e a pessoa diz que está pendente, que está em avaliação, e o negócio fica em avaliação 1 dia, 2 dias, 10 dias e não termina. Então, esse tipo de situação também pode ser apontado pelos órgãos de controle, no sentido de dizer, olha, esses 2.000 casos aqui são pessoas que foram incorretamente excluídas, porque elas não estão mortas, porque elas não recebem benefício do INSS, e aí dá uma oportunidade de oferecer para essas pessoas pelo menos a chance de receber um benefício caso esse procedimento seja executado. Inclusive, seria justo, tá, que fosse lá uma pessoa, inclusive com um pedido de desculpa, dizendo, olha, perdão, erramos aqui na sua análise, você era digna de receber e deveria ter recebido. Então, esse trabalho de Data Quality é algo que eu acho que a gente deveria colocar aqui como algo especial, diferenciado do trabalho. Pacote, desculpa a interrupção, mas só para lembrar que o tempo está chegando no finalzinho. Eu sei, o meu cronômetro funciona aqui, está dizendo que já tem 20 minutos. Mas eu ia terminar convidando o pessoal a visitar aqui um painel que foi produzido nesse trabalho, e eu cliquei nele aqui, e ele vai abrir a qualquer tempo. E nesse painel, a gente oferece diversos dados aqui sobre o auxílio emergencial e outras informações sobre emprego e renda, sobre perda de arrecadação, e dados e produtos ali desse acompanhamento, dessa auditoria, aparecem aqui nessa aba de indícios de irregularidade, no qual a gente lista aqui, separado por estado, separado pela tipologia, cada um dos casos. Então, dá para avaliar, por exemplo, fazendo filtros. Olha, eu sou o Thiago Mazagão, por exemplo, está em São Paulo. Eu quero ver só os casos de São Paulo. Você pode selecionar aqui por cada uma das tipologias e ver os detalhes para cada um desses casos. Eu vou deixar o link... Já está aqui, cadê o link? O link... vou colocar o link no YouTube, inclusive, para caso alguém veja, vou colocar lá no chat do YouTube, assim que terminar aqui a apresentação, e deixo aí o convite para que os colegas acessem o painel e conheçam um pouco do trabalho, caso tenham interesse. É isso, Thiago. Obrigado aí pela oportunidade, repasso aí, vou interromper aqui a apresentação. Maravilha. Muito obrigado pela apresentação. É porque eu tentei projetar ali, na hora de fazer o merchandising lá do painel, eu não consegui. Eu queria só deixar o link aqui, a gente também não conseguiu colocar ainda na descrição do vídeo. Eu queria só projetar aqui o endereço do painel de emprego e renda, que vários colegas mandaram no WhatsApp pessoal. Posso botar ele aqui rapidinho? Em segundos. Tá, eu só acho que, se eu li direito aqui, o chat no YouTube não aceita link. Ele vai ser removido. Isso, eu ia deixar projetado aqui mesmo, rapidinho, só para mostrar qual que é. Tá. Não, beleza. Maravilha, manda lá. Vários colegas perguntaram aqui, esse é o link, é tcu.gov.br/painéis/emprego-renda. Tá? Então, várias solicitações, o pessoal comentando aqui que não tinha colocado no chat, a gente não conseguiu colocar lá no chat, então deixo aqui para quem conseguir olhar rapidamente aí, esse é o endereço do painel para quem tiver interesse de acessar. Tem uma do Rodrigo Sabino, que é o seguinte, uma dúvida, a base do imposto de renda é utilizada também para se estimar se deve receber o auxílio? Ótima pergunta, e acho que tanto o pessoal da DataPrev, Ministério da Cidadania, quanto nós, gostaríamos de ter acesso a mais bases. E as bases da Receita Federal, a gente ainda esbarra em algumas dificuldades para poder obter aquilo que a gente gostaria. É realmente uma pena isso, mas não temos hoje ainda acesso a todas as bases. Algumas delas nós temos. Então, uma das informações que é possível utilizar é a informação de que se a pessoa fez ou não fez a declaração de imposto de renda. Isso me permite inferir se em um determinado ano, 2018, por exemplo, ela conseguiu ter ganhos acima daquele limite que estava definido na regra da lei. Então, eu consigo verificar a conformidade sobre a declaração do imposto de renda naquele período. Mas eu não consigo verificar detalhes que estavam na declaração do imposto de renda, porque ainda nesse momento, infelizmente, não conseguimos ter acesso aos dados. Tem uma do Gildo, que é o seguinte, com que frequência ocorre a atualização das bases? Pode ocorrer falso positivo por atualização da base? A resposta é sim, pode acontecer nas duas verificações. Falso positivo, falso negativo, nos dois casos, tanto do ponto de vista da DataPrev quanto do nosso ponto de vista. Então, a ausência de algumas bases, a demora, às vezes, em atualizar os dados, às vezes a pessoa prescinde da informação que ele precisaria para fazer uma análise mais completa. Então, tem sim esse risco.
dos duas, não só do risco do falso positivo, quanto também um risco de um falso negativo. Aliás, esse é um dos motivos pelos quais a gente tem um órgão de controle, para poder apoiar nesse trabalho e verificar se um risco desse, quando significativo, ele não se concretiza.